paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo. Eu venho aqui compartilhar com vocês o comentário da irmã Mariana Dias. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês tem um motivo, gente. Sabe qual é o motivo? É que eu comentei no meu vídeo que há mulheres da sã doutrina que seguem a sã doutrina assim, no seco, sabe? Elas não foram convencidas pelo Espírito Santo, elas não passaram pela transformação, pelo novo nascimento, né? Pela experiência do novo nascimento, e elas são da doutrina somente porque elas foram convencidas disso. Como eu já falei, algumas já nasceram em berço cristão, desde que se conhecem por gente que estão dentro da igreja, seguindo aqueles costumes, não sabem nem porquê. A maioria não conhece a Bíblia, não sabe nem porquê que está ali, só segue, só continua fazendo, continua repetindo. E eu digo isso por quê? Porque eu conheci pessoas assim. Na minha infância eu conheci pessoas assim da Congregação Cristã do Brasil e conheci pessoas assim da Assembleia de Deus. Então por isso que eu digo, há diferença. Há pessoas que foram transformadas, passaram pelo novo nascimento, e aí sim Deus fez uma limpeza nelas, uma transformação. Essas passaram pela transformação e não tem só aparência. As que passaram pela transformação não tem só aparência. Elas têm amor. Elas têm conteúdo também. A transformação foi de dentro para fora. Porém, há aquelas que não passaram por transformação nenhuma, continuam vivendo na carne, são carne. Por dentro são carne, tem tudo que uma pessoa carnal, normal do mundo tem. Elas têm ira, elas têm desejo de vingança, são pessoas más, pessoas não convertidas dentro da igreja, seguindo a sã doutrina, disfarçadas com uma saia, com um coque, com cabelo comprido. Existe, gente, existe. Eu posso falar de uma que quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Eu posso dar esse testemunho. Eu tinha 5 anos e tinha uma irmã que era dessas, morava vizinha à minha casa, era amiga da minha mãe. Ela dava na filha dela de panela, pegava a panela, a chaleira que era de ferro, e batia na cabeça da filha dela com essa chaleira. Vivia gritando dentro de casa. Vivia surrando os filhos. Era uma coisa assim tremenda. E eu digo porque eu vivia dentro da casa dela. Eu era amiga da filha mais nova dela, a filha menor. E ela vivia em um atrito constante com o esposo, com as filhas. Entendeu? Aí você vai dizer assim, é porque a irmã tava passando uma prova. Não, não era não, gente. O demônio era nela mesmo. A mulher era terrível. Sabe? Eu acho que não era nem o diabo que usava ela. Era ela quem usava o diabo. Ela gritava o tempo todo, ela brigava o tempo todo, ela batia o tempo todo. Agora, na hora de ir pra igreja, é que a mulher se transformava. Era incrível. Era incrível. Aí sim, ela virava uma santinha, bem caladinha, ia pra igreja, sentava, assistia o culto e depois voltava e era aquele cabelão enorme, era uma bola de cabelo em cima da cabeça, uma saia até os pés e era desse jeito. A aparência era santa, mas o conteúdo, né? Aí lembra a gente o quê? Lembra dos fariseus, que o Senhor Jesus disse que aquilo era só por fora, mas por dentro era tudo sepulcro caiado. Lembra também da árvore, né? Você vê uma árvore de longe tão linda, tão bonita, tão exuberante, tão chamativa, mas quando você chega perto da árvore, não tem fruto nenhum. E quando tem fruto, é tudo podre. Mas isso acontece por quê? Precisa nascer de novo da água e do Espírito, que nem o Senhor falou para Nicodemos, porque senão não tem salvação. Certo? Não importa o tamanho da sua saia, o comprimento da sua saia ou o comprimento do seu cabelo. Se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Jesus diz para Nicodemos, tem que nascer de novo para ganhar o reino de Deus. Paulo disse assim, o que importa não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o que importa é o ser uma nova criatura.
criatura, porque é a nova criatura nascida de novo que vai herdar o reino de Deus, ok? Então, assim, o que a irmã Mariana Dias vai falar aqui não é novidade para mim. Ela diz, a paz a todos. O que eu observei desde criança sobre algumas mulheres que faziam parte dessa doutrina, que é lhes pregado, mas tudo isso, para alguma delas, era só aparência. Não sei se deu para entender. Enfim, o que ela está querendo dizer é que ela conviveu com algumas mulheres que faziam parte dessa doutrina, só que no fundo tudo isso era só aparências. Algumas delas, tá? Algumas, pelo amor de Deus, não todas. Algumas. Aí ela diz, algumas delas era só aparência. Creio eu que nem Bíblia elas liam. Digo isso por causa de seus comportamentos. Gente, é quando dá para perceber se uma pessoa é crente ou não, tá certo? Jesus diz assim, ó, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos, pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Pelo amor que vocês tiverem uns aos outros. Não é pela roupa, não é pelo comprimento da saia. Então a gente reconhece o verdadeiro crente quando ele abre a boca, é pelo comportamento dele, é pelas atitudes dele, é o proceder. Não é a roupa, não é o tamanho do cabelo nem a saia, tá bom? Isso faz parte. Mas não é isso que define um verdadeiro cristão. Mas vamos continuar aqui. A irmã Mariana Dias diz o seguinte. Creio eu que nem Bíblia elas liam. Digo isso por causa de seus comportamentos. Minha nossa, a minha mãe não era crente, mas tinha amizade com algumas dessas mulheres. E eu via cada coisa de arrepiar. E depois, minha mãe mesmo acabava brigando com elas. E jogavam tudo na cara uma da outra. Depois de anos, muitas delas nem crentes eram mais. Já antes eu congreguei. As irmãs que mais pregavam essa doutrina, passei a conviver mais com elas. E misericórdias, elas não eram o que pregavam, nem aqui e nem em canto nenhum do mundo. Inclusive, às vezes escuto pregação e até testemunhos sobre as irmãzinhas do coque que eram as mais santas. Mas, infelizmente, as que eu conheci, elas usavam coque porque, na verdade, era cortado seus cabelos. E aí faziam o famoso coque para disfarçar, para esconder do misericórdia, para esconder do pastor. Gente, vocês estão vendo aqui, olha, essas irmãs que não são crentes, sabe, mas se vestem como crentes, elas fazem mais um desserviço, acabam fazendo um desserviço. Quer dizer, não estou dizendo que é de todo inútil, não, é bom a mulher andar com ordem, com decência, mas é tipo assim, sabe, uma propaganda enganosa. Você chega perto de uma mulher que tem essa lá embaixo, um cabelão, né, e é crente, você chega perto dela pensando que vai conviver com alguém que é um anjo, e no final das contas você se decepciona, se frustra e vê que a pessoa parece mais um satanás do que um crente. Isso frustra as pessoas. E para quem não conhece nada de Deus, para quem não sabe que crente verdadeiro é aquele que nasceu da água e do Espírito, que passou pelo novo nascimento, quem não conhece, quem não sabe disso, acaba se decepcionando, né? Se frustrando e se afasta do evangelho achando que crente é tudo falso, achando que crente é tudo mentiroso, é tudo uma mentira. E não é verdade. Estamos falando de algumas pessoas, né? Então, continuando aqui. A irmã estava falando que algumas irmãs usavam o coque só para disfarçar, né? Porque tinham cortado o cabelo, aí usavam o coque e ninguém percebia que elas tinham cortado o cabelo. Inclusive enganavam o pastor com esse negócio. Meu Deus do céu, que tristeza. Mas continuando aqui, aí ela diz assim, elas cortavam os seus cabelos e aí faziam um famoso coque para esconder do pastor e tomavam de boa a Santa Ceia na igreja. Gente, mesmo mentindo pro pastor, né? Ai, meu Deus, tomavam a Santa Ceia. Continuando. Enfim, não estou a difamar as irmãs, pois nem nome eu pus, mas isso serviu para mim de alerta, a busca somente em Deus. Ter união com os irmãos e pregando aquilo que serve para mim, pegando aquilo que serve para mim e guardando, e para eu orar pelas irmãs. Então,
a irmã Mariana Dias está dizendo aqui que esses casos que ela viu dessas irmãs serviram para ela buscar somente em Deus e não nos homens, não se espelhar nos homens, mas buscar só a Deus, olhar só para Cristo. E é isso mesmo, gente, que a gente tem que fazer. Glória a Deus por isso, que a irmã Mariana não se escandalizou com essas coisas. Então ela diz que dessas experiências ela pegou aquilo que servia para ela, né, e guardou e passou a orar pelas irmãs. Aí ela termina dizendo: agora eu pessoalmente oro a Deus para me iluminar a minha mente e meu coração, para sim eu andar de maneira que agrada a Deus, pois uma mulher deve sim se vestir com modéstia, a palavra diz isso, mas modéstias e costume, creio eu, que há diferença. É verdade. E qual é a diferença? A diferença, uma mulher que anda com modéstia, ela tem consciência do que ela está fazendo, que é para agradar a Deus por obediência, né? São as boas obras nas quais nós temos que caminhar. E costume é alguma coisa automática que você faz porque está acostumado e você não sabe nem por que você está fazendo, mas você faz. Então são costumes isso. Aí ela diz: creio eu que há diferença. Assim, minha irmã, assim. É por isso que a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter o conhecimento da palavra de Deus, para sabermos o que Deus manda fazer realmente e nós sabermos por que é que nós estamos fazendo. Porque nós somos seres inteligentes, foi Deus que nos deu a inteligência e Ele quer que a gente use. Então é isso, gente. É esse comentário que eu queria trazer aqui para vocês. Então digam aí se tem sentido ou não tudo que eu falei. E vamos repensar o nosso evangelho. Porque o que é evangelho? Eu já respondi aqui nos comentários a uma irmã hoje. Ela disse que tinha que pregar direito o evangelho. O que é evangelho? Evangelho, gente, é uso e costume? Não. Não, isso não é evangelho, não. Tá? Evangelho é que Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, né, para padecer em nosso lugar, para salvar a nossa alma. E a Bíblia diz que quem crê nisso será salvo. Isso é evangelho. Curto e simples. O que passa disso é acréscimo ao evangelho. Tá? Andar com modéstia e pudor, as mulheres da igreja andar com modéstia e pudor, tá? É uma obrigação que a gente tem. São as obras que a gente tem que caminhar nelas. Isso não é evangelho. Tá bom? Isso você faz como um resultado da sua salvação. Depois que você é salva, restaurada, purificada, regenerada, santificada por Cristo, aí você vai produzir boas obras. Espera-se boas obras, espera-se pudor e modéstia da mulher que já foi transformada por Cristo, tá bom? Então é resultado da nossa salvação, resultado da nossa transformação, as boas obras. Não é que a gente pratica as boas obras para ser salvo. Não é isso não, tá, gente? As pessoas estão invertendo as coisas, é por isso que dá tudo errado. Porque tem pessoas que entram para as igrejas pensando que vão ser salvos porque estão praticando obras. E isso não é verdade. Você tem que passar pelo novo nascimento. Amém? Então primeiro viva o evangelho, passe pelo novo nascimento, e aí depois você vai passar a produzir as boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.